O relato de hoje foi me enviado pela minha escrita Jacilo Brando. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. O relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora aconteceu comigo no ano de 2015 no interior do Maranhão. Eu sou benzedeira de crianças, não benzo adultos, a não ser que seja alguns familiares. Peço a você, por favor, que não passe meu contato para ninguém, nem conte minha localização exata, pois eu contei tudo isso a você. Não escondi nada. Eu simplesmente não quero compartilhar com seus inscritos, porque tenho medo de quem possa estar por trás dos e-mails. Então prefiro o anonimato. Eu moro em uma vila interiorana no interior do Maranhão. Venho de uma família de benzedores. Meu avô benzia crianças e adultos. Eu benzo somente crianças, pois amo demais crianças e nunca pude ser mãe. Então, passei a vida adotando muitos filhos do coração e os ajudando através do benzimento. Um certo dia, chegou na minha casa uma moça com um bebê recém-nascido e sua mãe. Elas moravam na saída da cidade, em um sítio, e foram pedir a minha ajuda, porque, segundo elas, um bicho estranho estava rondando o sítio delas. A mãe da moça se chamava Teresa e tinha certeza absoluta que o que estava rondando o sítio era um lobisomem. Perguntaram para mim se eu poderia ajudar, porque elas já não sabiam mais o que fazer. Elas tinham muito medo que esse animal entrasse na casa delas e as atacasse. A senhora Teresa já era viúva e o marido da filha dela estava viajando a trabalho. Resumindo, na casa estavam apenas mãe, filha e neta. A mãe da menina se chamava Tamires. Eu pedi para que Tamires se sentasse e comecei a benzer a bebezinha, que era a coisa mais linda desse mundo. Quando eu toquei na criança, eu tive uma visão e senti o perigo iminente. Eu virei para Dona Teresa e disse: a senhora tem toda a razão. Um lobisomem está rondando a casa de vocês. Ele quer a bebê, porque ela ainda não é batizada. Aconselho a vocês a colocarem sal ao redor da casa e procurar batizar a menina o mais rápido possível, para que assim esse trevoso não venha mais a perturbar vocês. O sal é sagrado e vai repelir a fera com certeza. Se vocês quiserem ficar aqui na minha casa, eu posso conversar com meu marido e vocês serão muito bem recebidas, pelo menos até o seu marido, menina Tamires, voltar para casa. Nem Dona Teresa nem Tamires quiseram ficar na minha casa e disseram para mim que já tinham ido atrás do batismo da menina. Só que o padre só vinha uma vez por mês para fazer o batismo das crianças. Ali a gente não tinha ainda uma igreja católica. Os batizados e as missas eram feitos no salão. Só que até o padre vir à vila, essa menina com certeza já teria morrido. Eu virei para as duas e falei: vamos fazer o seguinte, vocês vão ir até a vendinha e vão comprar 2 pacotes de sal. Eu vou ajudar vocês duas. Eu não costumo fazer isso, mas eu vou fazer pela sua bebê, Tamires. Eu não tenho filha, nem filho, mas se eu tivesse, eu não gostaria que um desgraçado de um lobisomem comesse minha filha ou meu filho. Vamos fazer o seguinte, hoje é noite de lua cheia. Eu vou até a casa de vocês e passarei a noite lá. Darei um jeito nesse mal que está assolando a vida de vocês. Claro, se vocês quiserem a minha ajuda. Na hora, a Dona Teresa e sua filha Tamires começaram a chorar, se ajoelharam no chão e me agradeceram em lágrimas. Eu disse a elas: agradeçam a Deus, eu não sou nada nessa terra. Somente sou um instrumento.
Eu tenho um conhecimento ancestral e vou ajudar vocês. Vocês tocaram no meu coração, mas lembre-se, isso ficará entre nós. Eu só benzo crianças e assim o povo tem que continuar a pensar. Elas prometeram que não iam falar nada a ninguém e ficou combinado que eu iria até o sítio delas por volta de 6 horas da tarde. Avisei meu marido que eu ia ter que passar a noite na casa delas para ajudá-las e ele não gostou nada da história. Eu disse a ele que era porque a bebezinha não estava bem e eu ia auxiliar a menina. Então ele concordou. Meu marido era um homem muito bom, mas ele não gostava dos meus benzimentos, mesmo sendo somente em crianças. Ele tinha os motivos dele. Por isso, organizei minha vida para realizar os benzimentos com horários e dias marcados. Assim, o meu marido não ficava bravo, porque toda vez que eu realizava os benzimentos, ele nunca estava em casa. Na hora marcada, parti para o sítio de Dona Teresa e de sua filha Tamires. Fui preparada. Chegando lá, organizei tudo, peguei um dos pacotes de sal e comecei a benzer. Depois, com esse pacote, eu fiz uma cruz de sal na porta da casa delas. Uma cruz bem grande de sal de RP. Elas apenas observavam. Depois eu fiz umas orações que o meu avô tinha me ensinado. Entrei para dentro da casa e selei a casa toda com sal. O sal que eu utilizei foi o sal de cozinha normal, mas o sal grosso também pode ser utilizado. Acendi uma vela de 7 dias em um altar que Dona Teresa tinha ali na sala dela. Ela era muito devota a Nossa Senhora do Rosário. E falei para Dona Teresa que a sua filha Tamires iria ficar no quarto com a bebezinha e que ela iria ficar comigo na sala. Eu disse a ela que não iríamos dormir, iríamos rezar a noite toda se fosse necessário, até a fera chegar. Como a menina Tamires estava ainda de dieta, a melhor coisa a fazer seria ela descansar no quarto com a filhinha dela e não sair para fora do quarto enquanto eu e a Dona Teresa não mandássemos. Dona Teresa concordou, Tamires também. Então, quando foi por volta de meia-noite, Dona Teresa me disse: será que hoje o peludo vem? Eu disse a ela: ele virá. Não é todo dia que se encontra uma criança recém-nascida no meio do nada, minha amiga. A pessoa que vira lobisomem sabe com certeza que vocês estão sozinhas em casa. Deve ter analisado o local e fez isso de caso pensado. Eu senti isso quando eu benzi a menina. Dona Teresa me perguntou: quem será esse homem na forma humana? Eu falei a Dona Teresa: ele não mora na vila, mas mora nas imediações. Não se preocupe, eu darei um jeito nele à moda antiga, na base da reza. Com Deus, ninguém pode. E aqui ele não pisará mais depois dessa noite. Eu vou me certificar disso. Dona Teresa, em lágrimas, me agradeceu novamente e eu disse a ela: não me agradeça, mulher, agradeça a Deus. Sua neta não tem culpa de nada, não merece um fim trágico. É apenas uma criança inocente, um anjinho de Deus. Tendo o conhecimento que eu tenho, eu não poderia deixar que esse lobisomem fizesse mal a vocês. Dona Teresa fez um café e levou para mim na sala. Depois ela se juntou a mim no sofá e continuamos a rezar. Quando deu 3 horas da manhã em ponto, começamos a ouvir um barulho pesado. Algo estava se aproximando e eu falei para Dona Teresa: a senhora continue a rezar e não pare. Não importa o que aconteça. Eu olhei pela janela e vi um ser que estava chegando sobre 4 patas. Eu já tinha visto um lobisomem antes de RP, quando eu tinha 14 anos de idade. E morava num sítio com o meu avô. E eu iria fazer com esse lobisomem a mesma coisa que o meu avô fez com o lobisomem que atacou o sítio dele. Eu sabia
que isso funcionava. Afinal, eu já tinha visto com meus próprios olhos. Assim que aquilo se aproximou da casa, ele ficou sobre duas patas, bem na frente da cruz de sal. Me olhou na janela, abriu os dentes e começou a comer o sal. Ele realmente achou que aquilo era uma oferenda a ele. Caiu como um patinho na minha armadilha. Aquilo era enorme, tinha uns 2 metros de altura, pelos negros como a noite, que pelos bonitos eram aqueles de RP. Olhos amarelos, dentes que não cabiam na boca, garras longas. A face era uma mistura de ser humano com cão. Aquilo era todo imponente, comeu todo o sal. Depois, cara de pau, tentou se jogar na porta e urrou de dor, pois a casa estava selada. Claro que ele iria se queimar se tocasse em solo sagrado. O pilantra, ao invés de ir embora, queria de qualquer maneira a menina. Afinal, um bebê recém-nascido é como se fosse um filé mignon, caro, suculento, difícil de se encontrar. Falei para Dona Teresa. A senhora continue a rezar em silêncio. Eu vou falar com o desgranhento agora. Então, GRP, respirei fundo, me concentrei e disse as palavras que aprendi com meu avô. Vós Horácios arce quado arquide, violabiae nona, re revieti sede, de ardemoni. Falando essas palavras, o dito cujo parou o ataque na hora. Ficou olhando fixamente para a janela e começou a se afastar de ré. Meu avô sempre me disse que essas palavras seriam suficientes para mandar o peludo embora. Ele comer o sal, tinha que seguir o caminho dele e não voltar mais ali. Aquilo andou um bom pedaço de fato de RP e só depois se virou, saindo correndo feito louco para o matagal. Eu sorri e pensei, vendo o dito cujo ir embora. Bom cachorrinho. Se você é esperto, meu bem, eu sou mais esperta que você. Você se meteu com a família errada. Virei para Dona Teresa e disse a ela: graças a Deus, ele se foi e não vai mais voltar aqui. Agora vocês estão seguras. Quando o seu genro chegar de viagem e o padre estiver na cidade, não esqueça de batizar a menina urgentemente e sempre coloque o sal em volta da casa. Pelo menos até vocês batizarem a sua neta. Esse lobisomem não voltará mais aqui. Ele comeu sal e eu selei um acordo com ele. Ele não pode quebrar mais esse acordo. Aqui agora para ele é considerado um solo sagrado. Só que, minha amiga, existem outros seres assim. Esses seres podem sentir a distância o cheiro da sua neta, que ainda é uma criança pagã. Melhor prevenir que remediar. Tanto Tamires quanto Dona Teresa me agradeceram imensamente pela ajuda. Eu fiquei muito feliz em saber que a criança estava segura. Depois daquela noite, a praga do inferno não voltou mais. A menina se chama Serena. Hoje está com 7 anos de idade e sempre vem na minha casa benzer. Tenho orgulho da menina que ela se tornou. Linda, inteligente, e eu fiz uma grande amizade com Teresa, com a Tamires e com essa menina abençoada. Não me arrependo do que fiz por essa família, porque eu fiz de coração. O acontecimento ficou somente entre nós, e eu jamais esqueci aquela noite, pois eu nunca imaginei que pela segunda vez em anos eu veria um lobisomem novamente.
O ditado, quem vê uma vez a fera, com certeza verá novamente, se encaixou perfeitamente em mim. A seus escritos eu digo: a fé move montanhas. Não confiem em ninguém e não esmoreçam perante a fera, pois eles também têm um ponto fraco. Na grande maioria das vezes, esses seres são malignos. Poucos são os seres bonzinhos. Dá para contar no dedo. E eles caminham há muito tempo pela terra. Não é de agora, não. E eu não acho que nos dias atuais eles estão aparecendo mais. Eu acredito que as pessoas é que estão perdendo medo de contar o que estão passando com esses seres. Já que lobisomens e suas fêmeas não têm medo e nem nunca tiveram medo dos seres humanos. Essa raça acha que nós humanos somos inferiores a eles. Eu concordo que somos inferiores na força física, porque um ser superior, na minha humilde opinião, é quem tem Deus no coração e evolui espiritualmente, mesmo caminhando ainda pela terra. Mas cada um pensa e age como bem desejar. Essa é apenas a minha humilde opinião. Que Deus proteja você, proteja a sua família, proteja o seu canal maravilhoso e seus inscritos e inscritas que são divinos. Sou fã do seu trabalho e agradeço a atenção para comigo. Fique com Deus. Jaci Lubrano. Bom, galera das trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengue, sinistras. Agradeço a minha inscrita Jaci Lubrano, que muito gentilmente me enviou a sua história. A você, minha amiga querida, um resto de treva, beijos.